Bom, galerinha, então assim, ó, a gente vai dar continuidade essa parte de funções inorgânicas e eu não me recordo se foi em base, a gente terminou base ou não. Mas de qualquer forma eu retomo ela, tá? Porque eu preciso depois para os sais, tá? E vocês vão ter aí, de repente, até uma linguagem diferente, tá? Então, as bases, elas vêm seguida, tá? Da função ácido. Essas funções ácidos que a gente viu, lembrando, é importante vocês fazerem o estudo de ânions e nomenclatura, tá? Então, as bases, assim como os ácidos, a gente vai fazer uma definição, tá? A partir de uma teoria. É importante também que vocês revisem as teorias. Revisar a teoria é revisar conceito de cada função inorgânica que vocês vão ter, tá? Então, por exemplo, aqui agora eu trabalho com a teoria de Arrhenius. A gente tem a de Bronsted-Lowry e a teoria de Lewis, tá? Aqui, ó, Bronsted-Lowry e a teoria de Lewis. Elas são diferentes, tá, entre si, ok? A gente segue na teoria de Arrhenius porque ela é mais expressiva. Expressiva em que sentido? Ela vai dizer que base é tudo aquilo que em água libera a hidroxila, o íon OH-, ou o íon oxidrila, depende da fonte que vocês estão trabalhando, mas isso tudo é igual a íon hidroxila. Lembrando que precisa sair esse íon hidroxila em água, tá? A nomenclatura é mais fácil que dos ácidos, porque basta vocês adicionarem a palavra hidróxido de seguido do nome do metal. Isso é importante, vou colocar aqui um asterisco, tá? As bases, em 99%, elas são feitas do que? Elas são, o que a gente junta, né? É o OH- mais um metal, tá? Mas aquele 1% a gente vai lembrar em seguida, tá? Então, aqui, ó, hidróxido de sódio, potássio, prata, cálcio, zinco, alumínio. De novo, importante tabela, porque vocês podem estar se perguntando onde é que saem esses numerozinhos daqui, tá? Alumínio está na família 13, portanto, ele é mais 3. Baixa, baixa, AlOH 3. Se tem um númerozinho diferente de 1, já tem que colocar o parênteses, tá? Então, a gente vai classificar essas bases, podemos classificar de acordo com o número de hidroxilas. Aqui tu tem uma de base, aqui tu tem uma monobase, e assim por diante, tá? É um tipo de classificação. Importante, né? O que a gente acabou de ver foi bases em que tem metais associados em que o seu NOx não é variável. Portanto, quando a gente tem uma carga variável, nós vamos ter que respeitar uma nomenclatura que vai de acordo com o seu NOx. Por isso, nós também vimos NOx anteriormente. NOx é um número de oxidação e ele está relacionado lá com a tabela periódica, tá? Número de oxidação. Claro que quando vocês têm os metais de transição, vocês vão ter que, de alguma forma, organizar o pensamento para lembrar. O cobre, por exemplo, ele pode ser mais 1 ou pode ser mais 2, tá? O ferro pode ser mais 2 ou pode ser mais 3, depende. Então, a gente vai dar essa nomenclatura de acordo com o NOx. Ou eu posso ter hidróxido de ferro 2 ou hidróxido de ferro 3, mas essa é a parte fácil, porque é só olhar. A parte mais complexa, para lembrar, é quando vocês têm que linkar as terminações oso ou ico com a carga deste metal. Exemplo, nós temos hidróxido cuproso para o cobre, em que ele tem o NOx mais 1. O ico para o 2. Ou seja, maior você usa o ico e o menor você usa o oso. Hidróxido cuproso, hidróxido cúprico, hidróxido ferroso, hidróxido férrico. Esse aqui eu sei que é o 3. Esse aqui eu sei que é o 2.
se eu não tivesse a fórmula molecular, certo? Por isso, ter anotado o NOx de metais em que são variáveis, os NOx é importante. Não são muitos, tá? Ferro, cobre, o chumbo, alguns metais de transição que vocês veem com mais frequência em provas, a prata é NOx fixo, tá? O ouro é importante, mais 1 e mais 3, o chumbo é mais 2 mais 4 e assim por diante. Essa daqui é o que eu estava falando antes para vocês. Esse aqui é 1%, tá? Esse 1% aqui vai dizer para vocês que as bases têm uma exceção em que nós vamos ter o hidróxido de amônio ou amoníaco, em que vai se juntar com a hidroxila para formar esta base aqui, em que ela não é uma base em que tem o metal, tem a amônia, que ela é formada a partir dessa reaçãozinha aqui, ó. O gás amônio, junto com a água, ele vai, então, se dissociar e vocês vão ter, então, essa base hidróxido de amônio, tá? A gente não pode confundir amônia, que é uma molécula, com íon amônio, tá? Este aqui é o íon amônio, é um íon positivo, o cátion, tá? Então, a gente vai ter, por esta representação, o hidróxido de amônio, ou a base de hidróxido de amônio, tá? Que é essa daqui. Vou voltar aqui, ó. Ela só existe na água, tá? E ele é uma base fraca, porém solúvel em água. Lembrando que eu falei para vocês que essa questão da solubilidade é algo bem importante, tá? Bem importante para vocês interpretarem, porque é o que vai nos dar toda a parte lá dos sais, tá? Isso é importante para lá. A escala de pH. Vocês devem estar vendo isso agora, porque já conversamos, né? Que vocês estão vendo a parte de soluções. E essa parte de pH, que é potencial hidrogeniônico, ela tem uma relação com o meio ácido e o meio básico. O meio ácido são dos ácidos, o meio básico são das bases. Ela tem uma escala, tá? Em que a gente diz que o pH é neutro em 7, ácido menor que 7 e básico maior que 7. É uma escalinha que a gente desenha assim, ó, vai de 0 a 14, aqui no meio tu tem 7, aqui é ácido, aqui é neutro, aqui é básico, tá? Isso é para identificar o pH, potencial hidrogeniônico. Não confunda, vou colocar aqui, ó, vocês devem estar vendo isso, ó. Não confundir com o pOH, tá? Por quê? Porque existe toda uma relação, tá? Dessas escalas em que a gente vai, vou voltar aqui, ó, em que a gente vai trabalhar. Quando for menor o pH, maior é a acidez. E menor é a basicidade ou a alcalinidade. E o contrário também. O que eu quero dizer para vocês? Vocês devem estar estudando algo desse tipo assim, pH mais pOH igual a 14. Então, por exemplo, tá? Se eu tenho uma base em que eu vou dizer que o pH dela é, vamos dizer, essa base aqui, eu vou dizer que o pH dela é 13, o pOH dela vai ser 1. Isso porque eu estou colocando aqui, tá? Nessa equação. Isso significa que isso é uma base forte. E o que eu quis dizer para não confundir aquela escala, porque isso daqui vai estar relacionado com o pH. É do ácido, tá? Do ácido. Então, aqui é ácido, aqui é neutro, aqui é básico. Então, se eu tenho um ácido com pH aqui 13, significa que ele é fraco. Ó, ele é fraquinho, é um ácido fraco, tá? Porque tem um caráter já mais básico, ok? Seguindo. Agora vem os sais, que eu sempre comento que é importantíssimo saber o que é um sal. Sal, tá? Ele é formado a partir do ânion de um ácido, ânion do ácido, mais o cátion da base. Tá? Essa é a definição de um ácido, de um sal, desculpa. E vocês podem ter ele por neutralização total. O que é a neutralização total? É todo esse H+,
se junta com esse OH-, ok? Uma reação de neutralização é uma reação onde há formação de água, tá? O que é uma reação de neutralização? É uma reação onde há formação de água. O mesmo vale. Ácido mais base, o que forma? Não é sal e água, é água. O sal, ele está dissociado. Olha aqui, tá até mostrando aqui, ó. O sal está dissociado ou solvatado na reação, ok? Para você obter esse sal, você tem que evaporar a água, que tá aqui, ó. Esse é o processo. Tem um erro muito comum de se dizer, assim, os livros trazem isso, né? Ácido mais base forma sal e água. Ele até desenha aquilo, tá? Até escreve, mas não é verdade. Tá? Já apareceu em prova isso daí. Não é verdade. Forma água, por isso a gente tem uma relação de neutralização total, certo? Então, o sal é um composto iônico, ele é iônico, é importante, tá? Portanto, a gente usa ele para várias coisas, tá? Usa muito depois lá na parte de eletroquímica. E aqui tem a relação de alguns deles, ó. Ácido nítrico mais hidróxido de sódio. Só uma ideia, ácido nítrico mais hidróxido de sódio. Olha só, a importância que eu disse para vocês de saber o nome dos ânions. Esse aqui é o ácido nítrico ou nitrato de hidrogênio, tá? Porque o NO3, eu até mandei uma coisa no grupo, tá? O NO3 é nitrato. Nitrato. Então, esse aqui é o nitrato de sódio. Nitrato de sódio. Esse aqui é ácido sulfúrico. Ico é ato. Sulfato de cálcio. Esse aqui é o fosfato. Fosfato de potássio. Então, fica mais fácil de saber o nome dos sais, se você sabe o nome dos ânions, tá? E o balanceamento dessas equações, acredito que vocês já tenham trabalhado bastante, tá? Existe uma metodologia fácil aí de se resolver, tá? Que é a partir dessa questão aqui do número de hidroxilas para o número de H+, tá? Para vocês fazerem essa questãozinha aqui, então, de balanceamento, certo? Balanceamento é importante também. Então, isso aqui a gente chama de neutralização total. As fórmulas e as nomenclaturas é nome do ânion seguido do nome do cátion, tá? Se o teu ácido é hídrico, o ânion é eto. Exemplo, ácido clorídrico, cloreto de sódio. Ácido sulfuroso, sulfito de sódio. Sulfúrico, sulfato de. E assim por diante, tá? Então, aqui tem alguns exemplos bem expressivos e bem ilustrativos, tá? Mostrando o nome do ânion e, consequentemente, o nome do ácido e, claro, o nome do sal. Então, identificar nome de ânions é importantíssimo. Não vou ficar falando o tempo todo disso, né? Quando vocês têm neutralização parcial, é um pouco mais chato, mas você tem que organizar o pensamento. Quando é de um ácido, significa o quê? Que esse ácido tem mais H do que a base tem hidroxila, tá? Então, a neutralização parcial, o nome já diz, sai aos poucos, H+. Veja que existe uma relação de 1 para 2. H2SO4 com o NaOH. Isso aqui que nós temos seria a neutralização total. Todos os H+, se encontraram com os OH-, tá? Nesse caso, a gente não teve todos os H+, se encontrando com os OH-. A gente teve um que ficou sobrando, tá? Esse um que ficou sobrando, ele vai lá para o teu sal, tá? A nomenclatura, vocês não precisam se preocupar. Se preocupem em saber que existe neutralização parcial de um ácido e existe a neutralização parcial de uma base, em que essa neutralização ocorre quando tu tem excesso de OH- em relação ao teu H+. Então, veja, aqui eu tenho HCl e eu tenho aqui
hidróxido de cálcio, tá? Essa aqui seria a total, todo mundo se encontrou, e essa daqui seria, então, a parcial. Veja que tem uma hidroxila aqui no meio do teu sal, ok? Isso seria a parcial de uma base. Quando que eu sei que é um e quando que eu sei que é outro? Quando tem mais H+, em relação a OH- é ácido, e o contrário é base, tá? Algumas nomenclaturas que vocês vão identificar aqui, tem uma em especial que eu chamo a atenção, que é para esta, tá? Que é o mono ou hidrogeno carbonato de sódio, tá? Ou o que a gente costuma de chamar, tá? De bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, esse carinha aqui, ó, tá? Esse cara é importante. Por que que ele é importante? Tá, já vou colocar ele lá. Ele é importante justamente porque a gente vê uma certa utilidade nele, né? Então, a gente tem aqui o bicarbonato, olha só. Tá? O íon bicarbonato é esse, porque tem esse hidrogênio. E a gente sabe que existe uma aplicação desde para fazer comida, bolo e coisas afins, até mesmo a nível de saúde, né? A gente mesmo produz o bicarbonato de sódio. Ok? Aqui tem alguns outros exemplos, tá? Só questão de nomenclatura, mas como eu disse para vocês, é algo que vocês podem abstrair por enquanto, tá? A nomenclatura disso, desde que vocês saibam que existe a parte de sais que são feitos a partir da neutralização parcial, tá? Um sal é chamado de sal hidratado quando ele tem água, tá? Isso aqui vocês já devem ter visto até para calcular a massa molecular. Ficou pensando, o que que eu faço, né, disso aqui? Isso aqui é como se eu tivesse dito assim, ó, cloreto de cobalto hexaidratado. Então, ele tem água dentro dele, é uma água de cristalização, ficam uns compostos tribonitos assim, ó, tá? Se vocês já viram isso no colégio, fica bem legal de ver eles cristalizadinhos. Quando tu evapora essa água que tem ali neles, eles vão secando, vai ficando bem bonito também, tá? Mas isso faz parte da composição deles, eles só são assim porque tem água. Se você evaporar, eles provavelmente perdem a cor. O que é um sal higroscópico em que a gente trabalha bastante, tá? O sal de cozinha, por exemplo, ele tem algumas impurezas. Essas impurezas, elas vão dar para ele esse caráter, tá? Se vocês pegarem agora um pouquinho de sal, até hoje, né? Porque hoje está bem úmido, hoje falando no dia 9, tá? Hoje tem um dia bem úmido, vocês vão observar que o sal, ele vai começar, então, a captar, absorver essa água da atmosfera, tá? Então, na verdade, quem faz isso são essas impurezas, né? Cloreto de magnésio e sulfato de magnésio, tá? Então, eles têm essa propriedade que a gente chama de higroscópico, que é a capacidade de absorver espontaneamente a água da atmosfera, tá? Por isso que, às vezes, nos saleiros, eles colocam um arroz, uma coisa do tipo, que é para deixar aquilo bem soltinho, tá? Ó, o saleiro entupiu, vem a chuva, tá? Mais ou menos isso. Ácidos e bases, sais como eletrólitos, a gente utiliza muito disso, né? No nosso corpo, a gente tem os eletrólitos que a gente precisa. Então, a gente vai trazer essa ideia como grau de ionização, o alfa. O alfa vai indicar a força de um ácido. Quanto maior o alfa, maior é a força desse ácido, tá? Só para ter uma ideia, o ácido clorídrico, ele é bem alto. Significa que esse hidrogênio sai tudo, tá? Enquanto que o ácido fluorídrico, não. Como vocês já passaram desse conteúdo, eu quero saber por quê. Depois vocês podem me mandar ali no grupo, tá? Por quê? Por que essa diferença? Tá? Tem uma justificativa bem simples, tá? Então, olha só. A gente tem esse aqui, tá? O ácido clorídrico com um grau de ionização bem alto. Isso quer dizer que esse hidrogênio sai facilmente na água, tá? Aqui vocês estão vendo a força de um ácido. A força desses ácidos, tá? Em tanto ácidos hidrácidos quanto oxiácidos. Aqui é uma forma de calcular para oxiácidos. Esse aqui é o número de oxigênios menos o número de hidrogênio, tá?
Aí vocês veem aqui uma relação de ideia de força, tá? Isso aqui é para os ácidos oxigenados inorgânicos. Para os hidrácidos é bem fácil de ver. Tá? Aqui tem os fracos, o moderado e os fortes. É bem tranquilo, tá? O ácido carbônico é uma exceção. Ele é um ácido fraco, o que a gente diz que contrai, né, essa ideia. De 3 menos 2 seria 1, seria moderado, mas ele é um ácido fraco porque ele é muito instável. Então, ele sofre decomposição. Esse ácido carbônico que vocês vão ver em bebidas gaseificadas, tanto é quando você toma, você logo sente, né? O famoso, né? Expor o gás para fora, que seria o CO2, ok? Então, como a gente tem essa relação, é importante para levar para os sais, tá? O ácido acético é o nosso famoso vinagre. Ele é um ácido orgânico, tá? Não entraria aqui, mas às vezes acaba aparecendo na inorgânica para fazer relações mesmo. Ele é fraco. Aí esses ácidos que a gente está falando, eles são solúveis em água, tá, gente? Isso é importante, porque a força de um ácido vai trazer uma ideia aqui para os sais de um sal ácido, um sal básico. A solubilidade das bases é que vai trazer para a gente essa importância, então. As bases solúveis elas geralmente são fortes, tá? As bases fortes são solúveis. Quem são essas bases fortes, tá? Família 1. As bases de metais alcalinos e alcalinos terrosos são bases fortes, só que tem uma exceção aqui, ó, que é o hidróxido de magnésio, que ele não é, tá? Não é forte. Então, essa solubilidade aqui, ó, bases fracas, as insolúveis ou pouco solúveis, são todo o resto, tá? Incluindo o hidróxido de magnésio. A amônia é uma base solúvel, mas ela é classificada como uma base fraca, tá? Então, assim, ó, vou voltar aqui só para fazer um parênteses, ó. É importante, o que tu tem que fazer agora? Os sais. Identificar o que é um sal ácido, um sal neutro e um sal básico, tá? Um sal ácido vem de um ácido forte, mais base fraca. Aqui é todo mundo forte, ó. Ácido forte mais base forte, tá? Esse cara aqui, então, vem de um ácido fraco mais uma base forte, tá? Identifica isso. Fazendo o quê? Fazendo um resumo bem de boas, pequenininho, simples, rápido, tá? Bem tranquilo, dá para fazer. E a nomenclatura dos ânicos. Os óxidos é a nossa última função. Os óxidos são bem legais, porque eles têm uma definição importante, tá? É alguém mais o oxigênio, alguém mais o oxigênio. Tá? Então, é um composto químico formado pelo oxigênio e um outro elemento, que não seja o flúor, tá? Porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, daí é uma outra história. Então, é sempre um composto que tem dois elementos. Dois elementos, um é o oxigênio, menos dois, o oxigênio menos um, ou ainda tem o menos um meio, tá? Mas isso aqui a gente vai por partes. Então, a gente define eles, ou separa em óxidos moleculares, que não está ligado ao metal ou semimetal, são ligações covalentes. Aqui alguns exemplos, tá? Assim vocês definem. Então, geralmente, esses óxidos moleculares, presta atenção nisso aqui, ó, geralmente eles vêm com caráter ácido. Tá? Geralmente não, né? Eles têm caráter ácido. A nomenclatura de óxidos moleculares tem que respeitar nome e sobrenome. Monóxido de mononitrogênio, porque tem um. Dióxido de mononitrogênio, porque tem dois, porque tem um. Pentóxido de dinitrogênio, porque tem 5 e porque tem 2. Tem que respeitar tudo isso. Nem esse cara aqui, né? A gente chama de gás carbônico, mas é dióxido de carbono, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó. Monóxido, dióxido e sódio de cloro, tá? Depende do tipo de composto que vocês estão ligando. Mas a gente sabe que esse prefixo mono, ele pode ser substituído, né? Por nada, tá? E aí a gente traz essas ideias que a gente costuma ver com mais frequência, que é dióxido de carbono, por exemplo, monóxido de carbono, por exemplo.
Os óxidos iônicos, vocês vão ver que geralmente eles vêm de bases, tá? Então, eles vão ter um metal ligado ao oxigênio. Forma, então, um óxido iônico, isso é importante, tá? Óxido de sódio, óxido de carbono e assim por diante. Claro que nessa nomenclatura, a gente vai precisar ver uma ideia bem importante, que é quando eu tenho os metais. Aqui tá tudo certo, ó, porque aqui é sódio, cálcio, alumínio, bário e potássio. Então, é óxido seguido do metal. Por que que eu não vou ficar colocando nada aqui de nomenclatura, de número, tá? Porque eles têm NOx fixo. Quando eu tiver um NOx variável, como é esse caso aqui, eu vou precisar representar, que nem eu fiz nas bases. Então, a nomenclatura de óxidos e bases, elas se complementam. São nomenclaturas fáceis, desde que eu lembre da variação das cargas desses metais. Então, tem o óxido cuproso e o cúprico. A mesma coisa vale, ó. Aqui é para o menor, aqui é para o maior, tá? Aqui é para o menor, aqui é para o maior. Se vocês estão se perguntando por que que não está aparecendo aqui, é porque o ferro é mais 2, o oxigênio é menos 2. Quando a gente faz esse joguinho aqui, vai ficar Fe2O2, o qual pode ser simplificado para virar FeO, tá? Por isso. Os demais que a gente vai ter, como a gente tem grande variedade aqui, né? O cromo e o manganês, a gente aí vai ter que começar a identificar, porque tem várias outras opções, tá? Trióxido de cromo, ou óxido de cromo 3, e aqui do manganês ele é bem importante, tá? Eu gosto de colocar um asterisco aqui no manganês, porque ele acaba aparecendo em óxidos, acaba aparecendo também lá na parte de pilhas, que vocês vão ver ou esse ano ou ano que vem, tá? Mas caso vocês não vejam isso em nenhum momento, vocês têm dificuldade, essa é uma aula importante, tá? Aula de eletroquímica. É muito importante para provas hoje, né? Os óxidos ácidos ou anidridos é aqueles que a gente pode retirar a água. Isso aqui é um joguinho bem fácil, olha. Vocês pegam um ácido e tentam tirar a água dele. Tá? Se der certo, vocês vão encontrar o óxido. Como assim se der certo? Por exemplo, se eu pegar esse cara aqui, ó, esse exemplo, ó, tá? HNO3, não tem como eu tirar a água, porque tá faltando hidrogênio. Preciso de 2, então por isso eu vou lá e coloco 2, tá? E assim por diante. Então, isso aqui é um joguinho bem legal de se fazer, tá? Isso a gente chama de óxidos ácidos ou anidridos. Isso é para tu encontrar o óxido. Pega o ácido e tu vai encontrar o óxido dele. Não é à toa que eu disse antes que eles vêm dos ácidos, tá? Os moleculares. E é esse caso que vocês estão vendo agora. Tá? Eles vão reagir com a água e vão formar um ácido. Essa é a nossa conclusão. Tá? E eu também posso, então, ter eles reagindo com base para relação de formação de água, tá? Numa reação de neutralização. Lembrando que o sal será formado se eu evaporar a água, tá? Eu também posso substituir, por que que não é um ácido aqui, mas esse cara aqui tem um caráter ácido. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, tá? E a mesma coisa vai valer para os básicos, tá? Então, a gente vai desidratar uma relação de um óxido, tá? Uma base, na verdade, desidratar uma base, a gente vai ter um óxido. Então, veja, eu tenho o hidróxido de sódio, 2 moléculas, eu preciso desidratar para poder chegar, então, no meu óxido. E a mesma coisa eu vou fazer para as bases em geral. Eu vou encontrar o óxido. Um é anidrido e o outro é desidratado. É toda a mesma ideia, tá? É tirar a água para chegar no teu óxido. Então, os óxidos básicos, quando estiverem na água, vão formar base, a gente já sabia disso, e eles também vão reagir com ácido para formar água em reações de neutralização, tá? Aqui tem formando sal e água, mas vocês não deixem de esquecer que o sal é formado a partir da evaporação da água, tá? Esse aqui também é bem importante, porque é a famosa exceção, né?
Os óxidos neutros, eles não vão reagir nem com água, nem com ácido, nem com base, tá? Então, CO, NO, N2O. Então, a gente tem essa relação aqui, ó, bem interessante, tá? Para fazer uma anotação, tá? Para ter uma ideia geral do processo, ok? Os peróxidos, ele então vai ter esse íon peróxido, né? Que é O2 menos 2, portanto, o teu oxigênio é menos 1 aqui. A água oxigenada é o nosso exemplo clássico, tá? Então, a gente tem o íon peróxido desta forma. Como que vocês identificam ele, tá? Quando vocês têm do lado desse oxigênio um metal em que ele é NOx fixo, não tem como variar. E aí tu vê ele com 2 ali do lado, pode parecer estranho, mas aí começa por ele para identificar a carga, tá? Vou fazer um exemplo aqui para ti. Acabou ali a apresentação, mas eu vou colocar esse exemplo aqui, tá? N2O2. O que eu estou querendo dizer? Ah, se eu fosse identificar, eu quero saber o NOx por exemplo, do sódio. Vamos ver assim, ó. Quero saber o NOx do sódio. Menos 2, menos 4, mais 4, mais 2. Opa, isso está errado. O sódio é da família 1. Como é que ele vai ser mais 2? Mas por que eu sei que deu errado? Porque o NOx do sódio, ele é mais 1 fixo, tá? Mais 1, mais 2, menos 2, menos 1. Tá? É NOx fixo. Por isso eu vi que deu errado. Por isso esse conhecimento de tabela é tão, tão, tão importante. Certo, galerinha? Então, aqui tem as funções, as duas últimas que faltaram. Lembrando, é importante, importantíssimo fazer a tabela de ânions, fazer essa identificação de sais, porque assim, olhando para a prova de vocês, eles perguntam esse tipo de coisa, e eu acho bem interessante vocês darem uma lida sobre aplicações. Tem uma apresentação sobre isso, vou enviar para vocês fazerem a leitura. Aplicações de alguns sais, de alguns óxidos, ácidos e bases, ok? Até mais, até a próxima.